Fala pessoal, tudo Fala, bem com galera. vocês? Lição 12 hoje, Cauê. Tá quase acabando, lição 12. Os 3 reis diferentes. Vamos estudar hoje sobre Manassés, seu Amon. filho Amon e os filhos de Amon, Josias. Josias. E a gente vai perceber, Cauê, um contraste muito grande, diferenças muito grandes entre esses reis, em relação à lealdade E fidelidade a e Deus. fidelidade a Deus. Então, para começar o início da conversa, abre comigo a sua Bíblia aí, onde você estiver. 2 Reis, capítulo 21, a gente vai ler alguns versos aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre a história desses reis, sabe? 2 Reis, capítulo 21, vamos ler primeiro o verso 2, 3 e 6. Ele fez o que o Senhor reprovava, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Chegou a queimar, olha isso aqui, olha o verso 6. Chegou a queimar o próprio filho. A gente já falou de outros reis aqui e outras lições que haviam queimado seus próprios filhos. Manassés fez também isso. É o cúmulo Chegou o cúmulo da idolatria Da do crueldade. que não era os caminhos do Senhor. Chegou a queimar o seu próprio filho em sacrifício e praticou feitiçaria, adivinhação e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprovava, provocando a ira do Senhor. E tem mais que, ó. Viu que terrível que está sendo Manassés aqui. Ele tá sendo um rei tanto, né? Ó, se você for pro verso 9 agora, Fica pior ainda. fica pior ainda. Manassés os desviou a ponto de fazerem o pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Então, ó, Manassés os desviou tanto, desviou Foi o pior próprio, ele como representante desviou o próprio povo a fazer pior do que as outras nações que Deus Que já não tinha era destruído. Exatamente. E o verso 16 agora. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um lado a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado, a fim de que fizessem o que o Senhor reprova. E daí qual foi o fim de Manassés? O Senhor falou: Manassés me abandonou. O que eu vou fazer agora? Eu vou abandonar Manassés. Já tem anos que eu tô tentando e mando os profetas. Não adianta, eu vou abandonar. O Senhor abandonou Manassés e entregou para qualquer inimigo que viesse lutar contra ele. E daí vem quem? O filho de Manassés, que se chama Amon. Amon. E aí o que acontece com Amon? Agora você vai ler comigo versos 20 a 23. Lê comigo, versos 20 a 23. Vai dizer assim, ó. E ele, Amon, fez o que era reprovado aos olhos do Senhor, como fizera seu pai Manassés. Imitou seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos aos quais o seu pai havia cultuado e se inclinou diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais de Amon, então, conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Olha que fim trágico de Amon. E digo mais, Cauê, a Bíblia diz que o seu reinado, o reinado de Amon, foi curtíssimo, foi de 2 anos. Só que a Bíblia diz que ele fez pior Em 2 anos ele conseguiu fazer pior do que Manassés. do que Manassés, que a Bíblia já tinha dito que foi horrível, que foi pior do que os outros povos que Deus tinha destruído. Então, para você ver aonde chega a condição de Amon, que se entrega, assim como seu pai, à idolatria, infidelidade e não subordinação ao Deus de Israel. E aí, nesse contexto, vem o rei Josias, Aí que vem Josias. que a gente já estudou. Se você está acompanhando com a gente a lição aí durante essas semanas que passaram, você já estudou com a gente sobre o rei Josias. E se você vê, ele é completamente diferente do pai e do avô, né? E detalhe, não que outros reis não tenham começado a governar novos, né, e de idade, mas Josias foi muito mais novo do que todos os outros. E por incrível que pareça, vamos ler. Por incrível que pareça, olha o que diz o versículo 2 de 2 Reis 22. E ele, Josias, fez o que o Senhor aprovava e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E aí, resumindo a história, depois você pode ler o restante da história de Josias, inclusive a gente já falou sobre essa história. O que acontece? Josias, mesmo vindo de uma família que foi terrível aos olhos do Senhor, né, desviou-se dos caminhos do Senhor, que foi Manassés e Amon, o que faz agora? Ele acaba com a idolatria, ele faz o povo voltar a ser fiel às vontades de Deus, ele para de sacrificar crianças, ele faz a tão esperada reforma no povo de Israel, no templo do povo de Deus. Que é o Willi. Bem resumidamente assim, nós contamos essa lição e eu queria que você... Vamos falar para eles 3 pontos assim que a gente podia resumir aqui para a galera levar para a vida deles. O primeiro eu vou colocar que a justiça de Deus, ela vai disciplinar aqueles
que insistirem muito em se desviar dos caminhos do Senhor. Ele vai dar muitas chances, mas uma hora a justiça de Deus vai disciplinar assim como fez com Manassés. Esse era o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Eu acho que o segundo ponto seria que existem pessoas que não se arrependem, mesmo cometendo pecados ainda maior do que os outros. Tipo, ele fez o absurdo e ainda assim... No caso Amon, por exemplo. No caso Amon, e ainda assim não se arrepende. Você tem que levar em conta que, tipo, você pode falar, não, Amon fez isso tudo porque o pai dele, Manassés, já tinha aquele histórico de fazer mas aquilo. Josias veio depois de Amon, que fez pior do que o pai e não Josias teve o pai pior do que Manassés e ainda conseguiu ser completamente diferente. Então já entramos no terceiro ponto daí, né? Que Josias, mesmo tendo más influências, ele foi um cara que buscava estar junto de Cristo, buscava conhecer os caminhos de Cristo, buscava reformar tudo que estivesse ruim no povo. Então acho que essas 3 lições a gente pode levar para nossa vida e que a gente possa seguir o exemplo de Josias e não dos seus pais, Manassés e Amon. Certo? Galera, essa foi a lição 12, ficou um pouquinho mais longa que as outras, mas é porque o nosso assunto foi um pouquinho mais extenso, tá bom? Tamo junto e até semana que vem. Tchau, tchau.